qual é a finalidade da sua existência, porque você veio à terra, qual a finalidade, a razão da sua vida? Glorificar a Deus. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Nossa grande missão como igreja é a glória de Deus, e a glória de Deus através dessas obras. Desde que nos convertemos, principalmente aqueles que são mais antigos e não puderam ter acesso ao grande conteúdo doutrinário, teológico, reformado desses últimos anos, a ideia de missões sempre era fazer, atingir metas, alvos, números, performance. Não, a meta do cristão é a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja só como ele eleva esse ponto tremendo. O grego dá a ideia aqui de promoção da glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que todas as nossas atividades devem promover a glória de Deus. A nossa existência tem como fim promover a glória de Deus. O nosso ministério tem como fim promover a glória de Deus. A nossa comunhão, a nossa própria santificação tem como fim promover a glória de Deus. E quando Paulo trata aqui, ele vinha tratando do problema da prostituição, no capítulo 6, e depois da questão da comida sacrificada a ídolos. Então ele vai dizer que todos os aspectos da nossa vida, mesmo coisas simples, como um alimento, deve ser feito visando a glória de Deus. Nesse texto, diz um comentarista, Paulo ensina que não há parte alguma de nossa vida, ou conduta, por mais insignificante que seja, que não esteja relacionada com a glória de Deus, e que é o nosso dever promovê-la em tudo. Esse é o nosso dever. Agora, vamos fazer uma pergunta primeiro, para sabermos do que estamos tratando, o que significa glória de Deus. Bom, primeiro, glória de Deus aponta para a majestade de Deus, para a formosura de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus. E o que Paulo está querendo dizer aqui, é que fazer tudo para a glória de Deus, é agir de modo que essa grandeza, majestade, glória, sejam honradas, adoradas, reconhecidas, conhecidas nesse mundo. Portanto, é viver e fazer tudo com o fim de Deus ser honrado. Essa é a ideia. É viver e fazer tudo com o fim de Deus ser honrado. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Portanto, essa é a nossa missão, essa é a missão do crente. Tudo gira em torno da glória de Deus, meu irmão. Talvez, se nós fizermos uma análise acurada dos textos bíblicos, nós vamos entender isso. Veja só, a criação do universo foi para a glória de Deus. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Isaías 61:3, eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Veja só, Cristo, por exemplo, Cristo veio ao mundo para revelar a glória de Deus. Qual a finalidade da descida de Cristo dos céus? Sua encarnação, sua vinda. Hebreus 1:3, Ele que é o resplendor da sua glória, e a expressão exata do seu ser. A vinda de Cristo foi com essa finalidade, manifestar e exaltar a glória de Deus nesse mundo.
não só a vinda, mas as obras de Cristo tiveram esse fim. João 11:4, Jesus falando a Marta e disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. A nossa redenção, ela ocorreu com essa única finalidade. Efésios 1:12, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, a fim de sermos para louvor da sua glória. Veja só, o universo foi criado para a glória de Deus, nós fomos criados para a glória de Deus, Cristo veio ao mundo para a glória de Deus, as obras de Cristo tiveram como fim a glória de Deus, a nossa redenção em Cristo teve como fim a glória de Deus. Tudo gira em torno dessa pessoa tremenda, que é o nosso Deus. E eu vou dizer algo, tome cuidado para não interpretar errado. Há um sentido que até a queda do homem aponta para a glória de Deus. Como? Até a queda do homem, Deus revela a sua glória de uma maneira tão esplendorosa com a queda do homem. Por quê? Porque se o homem não tivesse caído, jamais conheceríamos plenamente a justiça de Deus, não conheceríamos o amor de Deus, não conheceríamos a misericórdia de Deus, não conheceríamos a graça de Deus, não conheceríamos a santidade de Deus, e elas só foram manifestadas em sua plenitude através da queda do homem. A própria queda, ela tem como fim demonstrar a glória de Deus. Um comentarista disse: fazer tudo para a glória de Deus é a grande lei do universo. Por isso a flor desabrocha, o pássaro gorjeia, os rios murmuram. E do ponto de vista celestial, todas as ações de todas as criaturas espirituais têm o mesmo propósito divino: a glória de Deus. Essa é a grande finalidade da existência do homem, conforme consta na primeira pergunta do breve catecismo Westminster: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como os puritanos, esses estudiosos eram precisos. Qual é a finalidade da sua existência? Por que você veio à terra? Qual a finalidade, a razão da sua vida? Glorificar a Deus. Thomas Watson disse que esse é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações: a glória de Deus. Agora vamos para o texto. Desculpa que eu sou o único pregador que usa isso aqui, ó. Isso aí é benção. Eu uma vez preguei na Rússia. Lá o inverno é razoável, o inverno é 32, baixo de zero. Sibéria chega a 60. Eu transpirei lá. Pano de fundo, vamos para o pano de fundo, preste atenção. João 17 é um capítulo único em toda a Escritura, porque é a oração feita pelo nosso Senhor ao seu Pai. João 17 tem verdades tão amplas, tão profundas, tão altas, que seria impossível alcançar todo o seu conteúdo. Nós podemos apenas tocar nas orlas do seu conhecimento. Um teólogo do século XVI disse: essa oração de João 17 é a maior oração já oferecida na terra. Ela é chamado Santo dos Santos da Escritura. E aqui nós temos que tirar o nosso sapato. Philippe Melanchthon, em seu último sermão antes de morrer, falou sobre esse capítulo seguinte: não há voz
que jamais se tenha ouvido, nem no céu, nem na terra, mais exaltada, mais santa, mais fecunda, mais sublime do que a oração feita pelo próprio Filho de Deus. John Knox, o grande reformador escocês, quando estava no seu leito de morte, pediu que a Bíblia fosse trazida e lida para ele, enquanto ele morria. E ele disse: por favor, leia João 17, porque esse é o lugar onde eu lanço a minha âncora. Esse é o conteúdo de João 17. Essa oração, capítulo 17, tem 3 divisões, pelo menos 3 divisões. A primeira divisão, Jesus ora por si próprio, para ele. A segunda divisão, ele ora pelos discípulos e imediato, aqueles que estão ao seu redor. E a terceira parte, a terceira divisão, ele ora pela igreja universal, pela igreja dos eleitos em todo o mundo. E é da primeira divisão que vamos tratar. Preste atenção. Cristo é o Criador do universo. Mas em sua encarnação, ele vem à terra como um missionário enviado dos céus à terra. Ele vem como uma missão. E ele é o modelo da nossa missão aqui na terra como filhos de Deus. Ok? Mas o que ele quer? O que Jesus pretende com esta oração? O que ele quer? Seu principal interesse nesses 5 primeiros versículos é a glória de Deus. O nosso Senhor está desejoso que a glória de Deus se manifeste. E nessa parte, Cristo revelará qual é a sua grande missão e qual é a grande missão da igreja. Vamos começar no verso 1. Cristo começa orando por sua própria glória. João 17:1. Tendo Jesus falado estas coisas que vêm do verso 3 ao 16, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Pai, é chegada a hora. Você lembra que em todos os evangelhos, Jesus repete: a minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. Agora Jesus disse: é chegada a minha hora. Ele está se referindo à crucificação, a consumação de todo o plano redentor desde a eternidade. A cruz é a consumação de toda a sua missão e é o fim da sua missão na terra. É chegada a hora, chegou a hora do ponto crucial da eternidade, o ponto crucial da história, o ponto crucial, é chegada a hora que as duas eternidades, a passada e a presente, se unem, se juntam. É chegada a hora, a consumação daquilo que foi feito em perfeito conselho com a Trindade, lá nos refolhos da eternidade. É chegada a hora. Que hora? Era a hora em que o Filho do Homem findaria seus labores, ao fazer o único e exclusivo sacrifício de expiação pelo pecado da humanidade. É chegada a hora do cumprimento das profecias, dos tipos, símbolos. É chegada a hora do triunfo sobre Satanás, a hora da destituição da antiga dispensação e a instituição da nova. É chegada a hora. João 12:17, agora está angustiada a minha alma, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Esse fato está, Jesus escolhe esta hora que marcou as eras, que trouxe um cataclisma na história da humanidade, para fazer algo. E ele começa a oração fazendo um pedido, que está no verso 1. É chegada a hora, glorifica o teu Filho. Jesus faz um pedido. Meu irmão, brinquedo, pregar o evangelho não, hein? Jesus faz um pedido, veja só, ele pede para ser glorificado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: conceda que por este evento da cruz,
eu possa ser glorificado. João 12, 23, respondeu Jesus: é chegada a hora, a cruz, de ser glorificado o Filho do Homem. Ele pede para receber glória. Ele faz esse pedido. O que é isso? Que eu tenha êxito na cruz, que eu tenha sucesso na cruz, que eu pague por toda a dívida do seu povo, que eu tenha sucesso, que a minha morte pague pelos pecados, que eu destrone o príncipe desse mundo. Me atrapalhando aqui, glória. Que eu destrone o príncipe desse mundo, que eu ressuscite, que eu suba aos céus, seja coroado com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É esse o pedido que ele faz: Pai, me glorifica. Mas é um pedido estranho, né? O Senhor disse que tudo é centrado na glória de Deus, e parece que é uma oração um pouco egoísta, visto que a missão do cristão é glorificar a Deus. Preste atenção, se analisarmos bem o conteúdo desses 5 versos, nós veremos o plano da salvação. Esses 5 versos. Aqui nós temos a origem do plano, depois nós temos por quem o plano foi efetuado, e terceiro, o objetivo do plano. O que é que temos aqui? Veja só, eu não quero ser mal compreendido por vocês. O que temos aqui é que o centro de tudo é Deus Pai. O Evangelho, a salvação, não começa nem mesmo por Cristo, começa por Deus Pai. Em toda a Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No original, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A salvação é toda de Deus, inteiramente de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Efésios 2,6, não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 6,3, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Romanos 1,1, Paulo diz, e o Evangelho de Deus. Tudo começa por Deus, meu irmão.